Uma das coisas que faz toda a diferença entre uma pessoa ter prosperidade financeira e ser pobre é certamente a capacidade de você conseguir saber o que é ativo financeiro e passivo financeiro. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bora comigo! Meninas, futuros endinheirados, tudo bem? Eu sou o Cora, fundador da Universidade do Valor, e olha só, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ativo e passivo financeiro. Você precisa saber o que significa cada um dos dois e saber aplicar isso ao longo da sua construção de patrimônio, porque senão você pode se dar mal. Eu vou te mostrar exatamente a diferença entre o rico e o pobre. Quando eles estão com dinheiro na mão, quais são as suas prioridades e o que faz eles terem cada vez mais dinheiro ao longo da vida, tá bom? Mas antes de continuar com esse assunto, eu quero pedir para você, meu queridão, minha queridona, que não é inscrito neste canal ainda, se inscreva. Tá vendo o botão vermelho aqui, ó, botãozinho vermelho, se inscreve nele, tá bom? Ativa a notificação, porque sempre que sair vídeo novo aqui, você vai ser avisado. E se você gosta do nosso conteúdo, putz, isso faz toda a diferença, é sério. Aperta o botãozinho do gostei, porque isso é muito importante pro canal, faz com que esse vídeo apareça para cada vez mais pessoas, e dessa forma eu posso continuar esse trabalho ajudando as pessoas aí, tá bom? Muito bem, vamos lá. A maioria das pessoas certamente cresceram ouvindo essas frases. Você precisa estudar para ser alguém na vida. Você precisa estudar muito para ter um bom emprego. Você precisa arrumar um trabalho, seu vagabundo, para se sustentar. Você precisa arrumar um bom emprego com bons benefícios e um bom plano de carreira. Você precisa ter um carro, aí você vai ter mais conforto. Você precisa comprar uma casa de qualquer jeito para você dar mais conforto para sua família. Você precisa casar e ter filhos. Você precisa pensar na sua aposentadoria. Certamente você deve ter se identificado com alguma dessas frases, certo? Agora imagine se você crescesse ouvindo essas outras frases aqui, ó. Você precisa fazer o que te faz feliz. Você precisa encontrar o seu propósito de vida. Você precisa viver para trazer contribuições para o meio que você vive e também para o mundo. Você precisa aprender a usar todos os seus recursos ao seu favor. Bom, maravilha. Então, qual é a diferença entre esses dois grupos de pessoas? As pessoas que cresceram aprendendo e ouvindo aquele primeiro grupo de frases e as pessoas que cresceram aprendendo e ouvindo esse segundo grupo de frases. Basicamente, o primeiro grupo tem uma visão mais escassa, tem uma visão mais limitada sobre a vida. Eles pensam em segurança, eles pensam em tentar se garantir de qualquer forma, custe o que custar. E muitas vezes custa muito caro, eu vou mostrar para você. Já o segundo grupo tem uma visão muito mais abundante da vida, uma visão sem limitações. Elas acabam conseguindo investir melhor, elas acabam conseguindo empreender melhor, elas acabam conseguindo ter muito mais sucesso do que o primeiro grupo. Isso financeiramente falando e também em outras áreas da vida, tá bom? Se você ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, você vai entender bem a diferença entre esses dois tipos de criação. O que isso faz na vida e na cabeça de uma pessoa e como ela se desenvolve ao longo da vida por conta desses aprendizados. E eu decidi fazer esse vídeo justamente depois que eu li esse livro e eu quero trazer para vocês exatamente a coisa mais importante que eu aprendi nesse livro, que é a diferença entre você ter ativos financeiros e passivos financeiros. Quase todo mundo quer construir algum tipo de patrimônio. Acontece que algumas pessoas querem construir a todo custo, de qualquer jeito, de qualquer forma, da forma que elas aprenderam, e outras pessoas constroem de uma maneira mais inteligente. Eu vou dar dois exemplos disso, tá bom? Primeiro, imagine que você compra uma casa. Se você compra uma casa para morar, essa casa é um passivo ou um ativo financeiro? Eu vou sair da contabilidade, que isso aqui não tem nada a ver com contabilidade, tá bom? Tem a ver com os conceitos do Robert Kiyosaki, tá bom? Quando você compra uma casa para você morar, você está adquirindo um passivo financeiro. Por quê? Você está adquirindo algo que está te trazendo despesa e não está te trazendo receita. Isso porque você tem custo com impostos, você tem custo principalmente com reformas, com manutenções, e também você tem um custo da oportunidade, ou seja, o dinheiro está empenhado numa casa e ele não está trabalhando necessariamente num ativo. E aí você pode falar assim, não, mas calma aí, uma casa valoriza. Depende do cenário econômico, depende da onde a casa está, depende do bairro. Vamos supor que você constrói uma casa ou compra uma casa num bairro que é bom hoje, mas de repente não é bom amanhã. Então provavelmente essa casa vai ser desvalorizada. Imagina, por exemplo, que nos últimos 3 anos quase não teve valorização de imóveis no Brasil. Os imóveis ficaram estagnados e em muitos locais os imóveis se desvalorizaram por causa da situação econômica do país. Já se você compra uma casa para alugar e a receita do aluguel é maior do que os custos, certamente essa casa vai ser um ativo e não um passivo financeiro. Mesma coisa se você compra um carro. Aliás, teve um vídeo muito bacana que eu fiz sobre isso, sobre ter carro ou investir. E aí, se você quiser, clica lá depois, dá uma conferida no vídeo, ficou muito legal. Então, voltando ao assunto,
se você compra um carro para uso particular, certamente ele se torna um passivo financeiro. Por quê? Porque você vai ter diversos e diversos custos com o carro. Agora, se você compra um carro para poder trabalhar, por exemplo, de Uber, e aí a receita do Uber paga todos esses custos do carro e ainda te dá uma receita extra para você manter, fazer a manutenção do seu custo de vida, certamente aquele carro é um ativo financeiro e não um passivo financeiro, entendeu o conceito? Bom, deixa eu mostrar para você então a diferença entre um grupo e outro. Guedes, bota o quadro aí pra gente, vamos lá. Eu coloquei de uma forma diferente do Robert Kiyosaki, tá bom? Ele colocou assim, pessoas ricas e pessoas pobres, isso é muito relativo, então eu coloquei 95% da população e 5% da população, certo? 95% seriam as pessoas pobres ou as pessoas que não conseguem riqueza e 5% da população são as pessoas realmente ricas, tá bom? Vamos lá, qual a diferença dessas pessoas? Essas pessoas possuem prioridades durante a vida, né? Prioridades durante o seu mês, prioridade durante o seu dia. Qual é a primeira prioridade entre essas pessoas quando elas pegam dinheiro na mão, seja R$1 ou seja R$1 milhão? Qual é a primeira prioridade dessas pessoas, tá bom? Então vamos lá. 95% das pessoas, a prioridade número 1 dessas pessoas é pagar suas dívidas, pagar suas contas. Normalmente são contas compostas por dívidas, financiamentos, cartões de créditos, empréstimos, um boleto para pagar, enfim, normalmente contas que vêm embarcada com algum tipo de juros, tá bom? Já que de 5% a prioridade delas é investir, ou seja, quando elas pegam algum dinheiro na mão, a prioridade dessas pessoas é tirar uma parte desse dinheiro e botar ele para trabalhar. Lembra? Eu já falei em vídeos passados, o investimento é como se fosse um filho, né? Você precisa alimentar, precisa ser a sua prioridade. Você todo mês precisa alimentá-lo e depois, quando ele tiver com uma determinada idade, ele já vai estar tão grande, tão bem alimentado que ele vai começar a trabalhar e te dar todo o dinheiro dele para você, vai começar a te ajudar. Então, o investimento é como um filho que você cria para ele poder te ajudar no futuro, tá bom? A prioridade número 2 desses 95% das pessoas é diversão, ou seja, já paguei minhas dívidas do mês, deixa eu ver o que sobrou, quero fazer churrasco com os amigos, com os parentes, tomar aquela cerveja e bora se divertir, porque deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não vou me preocupar com amanhã, deixa o mês que vem, quando cair dinheiro, aí eu me preocupo com amanhã. Isso tá errado, tá errado, tá errado. Já a segunda prioridade daqueles 5% das pessoas é pagar suas contas, e normalmente são contas que não são compostas por juros. Dificilmente vai ter boletos para pagar de financiamentos, de empréstimos, enfim, são contas mais simples e básicas. A terceira prioridade da grande maioria das pessoas é consumo, e consumo baseado em status. Tem pesquisas que revelam que o pobre é o maior consumidor das grandes marcas, ou seja, é o cara que mais compra as marcas caras. Por quê? Porque eles querem status, não necessariamente o custo-benefício. É muito comum você olhar para o lado, ver um amigo, um colega, um conhecido com uma roupa cara de marca, com calçado caro, com um smartphone super caro, enfim, com um carro que necessariamente não condiz muito com a situação financeira da pessoa, e normalmente essas pessoas são as pessoas que mais gastam dinheiro com status. Já a prioridade das outras 5% das pessoas é o consumo baseado em custo-benefício. E aí você fala assim, não, cara, você tá louco. Eu vejo um monte de gente rica por aí que tem iate, por exemplo, né? Mas uma pessoa rica que tem iate é uma pessoa que já construiu um patrimônio tão grande que um iate é uma fatia muito pequena do patrimônio dela, que nem vai fazer cócegas, entendeu? Normalmente as pessoas ricas na construção de patrimônio, elas sim visam custo-benefício e não visam marca. Depois que essas pessoas adquirem uma boa capacidade de dinheiro, uma boa capacidade financeira, elas acabam comprando bem da marca que elas querem, porque enfim, não vai fazer diferença isso na vida dela, não vai deixar elas nem mais ricas nem mais pobres. A quarta e última prioridade da maioria das pessoas é poupar, é tentar guardar dinheiro. Depois de tudo isso, eu vou tentar guardar. Se sobrar alguma coisa, eu vou guardar dinheiro. E se eu guardar, eu vou guardar para aquela viagem, eu vou guardar para aquela viagem ou para algum projeto meu, enfim, de viajar para algum país, de conhecer algum lugar diferente, ou às vezes até mesmo para terminar aquela reforma da minha casa. Mas enfim, mas a questão é que essas pessoas não investem e quando sobra alguma coisa, elas colocam na poupança. Já para os outros 5%, a quarta e última prioridade é viajar, é curtir a vida. Ou seja, se eu conseguir colocar dinheiro para trabalhar e eu fazer as outras coisas que eu tenho que fazer, aí sim eu viajo, eu vou me divertir, etc e tal. Se não, eu não viajo, eu não me divirto. Enfim, a minha prioridade é eu fazer o dinheiro trabalhar para mim. Por fim, a maioria das pessoas gastam quase 30% de tudo que elas ganham ao longo da vida pagando juros para bancos e financeiras. Por outro lado, os outros 5% não suportam pagar juros e
multiplicam em muitas vezes o seu patrimônio ao longo da sua vida, recebendo juros dos outros, recebendo juros de ativos. E o foco da maioria das pessoas é construir patrimônio adquirindo passivos financeiros. Ah, se eu tenho um carro, agora eu quero um carro melhor. Se eu conseguir comprar uma casa depois de 20 anos de financiamento, agora eu quero uma casa melhor ou maior, ou se não, eu quero uma casa na praia, ou eu quero uma casa no campo, enfim. E aí o que acontece é que ao longo da vida, aquilo que eu já disse, elas passam a vida construindo passivo trabalhista, precisam trabalhar cada vez mais para poder manter o custo desses passivos, e aí depois que elas têm um declínio na vida produtiva delas e passam a ganhar menos, elas não conseguem suprir os custos desses passivos. Já os outros 5% da população têm o foco em ativos financeiros. O que são ativos financeiros? Investimentos, renda fixa, renda variável, fundos de investimentos, enfim, que é uma renda variável, comprar imóveis para alugar, investir em negócios, empreender, construir coisas que vão dar dinheiro para elas. Elas passam grande parte da vida alimentando esses investimentos e o lucro desses investimentos elas reinvestem, vai virando uma bola de neve e daqui a pouco elas não precisam mais trabalhar. Independente de trabalhar ou não, elas vão ter todos os meses dinheiro caindo e pingando na conta dela e o patrimônio delas crescendo cada vez mais. Muito bem, meninos e meninas, eu espero ter passado de forma clara e prática esse aprendizado que eu tive com o livro do Robert Kiyosaki, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Se você quiser, depois procura lá. Enfim, é uma leitura bem bacana, fácil e que abre bastante a nossa mente, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa a notificação e olha, por favor, se você gostou desse vídeo, manda um joinha aí, manda um like, porque isso ajuda muito o canal, isso faz com que esse vídeo apareça para mais pessoas, dessa forma eu estarei ajudando essas pessoas através da sua ajuda e é só isso que eu peço, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.